Lucas 10, a história do bom samaritano. Lucas 10, a partir do versículo 25. Eu vou ler, os irmãos acompanham silenciosamente, com bastante reverência, bastante atenção, a leitura da palavra. E já em oração. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Perguntou então Jesus: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O que é que Jesus respondeu? Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esse encontro tão bom que o Senhor nos permitiu e nos conduziu a cada um de nós. Estamos aqui porque a tua graça, a tua soberania nos permitiu que estivéssemos. E tu tens um propósito na nossa vinda para cá: louvar o teu nome, contribuir com a tua obra, ter momentos de comunhão, mas também e sobretudo, Senhor, ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Por isso nós te pedimos, por teu favor, fala a cada um de nós. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, a boca secou. Por que quando a gente fica nervoso a boca seca? E isso me remete a um fato que eu vivenciei numa das programações que eu fui com Sal da Terra. Eu recebi um convite para pregar em uma igreja, fazer sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, numa igreja em Vitória do Espírito Santo. E eu estava num evento em Belo Horizonte e uma jovem me convidou para ir nessa igreja. Ela disse assim: eu nunca tinha escutado, irmão Marcos, ouvir falar de missões na perspectiva do sertão. É bem interessante e eu queria tanto que a minha igreja
o ouvisse, que você levasse informações sobre o que está havendo no sertão, trouxesse uma palavra ao coração da minha igreja. Todo ano a gente faz uma conferência missionária. E aí eu achei interessante o convite. Ela é amiga de um pastor amigo meu, portanto eu tinha uma referência boa, a agenda estava aberta, agendei. Mas só que ela disse que era presbiteriana, e aí eu fiquei com o pé atrás. Eu disse: oxe, como assim? Tudo na nossa igreja passa pelo conselho, né? E uma menina chamando, uma jovem chamando, né? Será que é o presbiteriano? E aí ficou, mas aí ligeirinho depois começou a ligar um irmão. Ele disse: Pai do Senhor, eu sou o presidente do conselho de missões da igreja em Vitória, a irmã fulana falou com você, nós estamos aqui, assim, confirmando o convite. Legal. E aí eles foram, assim, passando muitos detalhes. Isso me deixou muito confortável. Eu vim, assim, muita vontade de pregar nesse congresso, porque eu já conheço a igreja de vocês. Mas uma igreja que eu nunca fui, irmão, eu tenho bastante cuidado, porque eu saio de casa, trabalho a semana toda, uma luta aí, depois pego um avião, viajo, não sei o quê, e chega lá, ser uma programação furada. Dá uma tristeza, irmão. Eu já cheguei em lugar e o pessoal: chegou a banda de forró. Meu Deus do céu. Pense na decepção, velho. Você a 2.000 quilômetros de casa, o cara está esperando ouvir forró. Não comprava um CD, não é mais nem CD, né? Colocava aí na sua playlist forró para ouvir. Mas aí eles foram passando detalhes da programação e eu fui ficando confiante. Eu digo: o pessoal é rochedo. Esse cara, o cara é muito organizado, metódico, tirou passagem. Na época, é uma escala Rio de Janeiro, Vitória. Entramos no avião e fomos para lá. Quando chegamos lá, veio um irmão me receber. Ele estava num blazer, velho, ó, nesse tipo assim, elegante. E aí eu disse: Pai do Senhor, pastor. Ele disse: não, eu não sou o pastor da igreja. Eu gelei. Eu digo: não, se esse não é o pastor, quem é o pastor da igreja? E eu disse: e quem é o seu pastor? Ele disse assim: Hernandes Dias Lopes. Que tonto eu. Eu acho que eu tinha declinado do convite, irmão, se ela tivesse me dito que era a igreja de Hernandes Dias Lopes. Pregar no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu gelei. Aí eu disse assim: mas ele não está aí não, porque a minha esperança é que ele estivesse viajando, irmão. Ele disse: tá, pastor Hernandes sempre está aqui nos domingos. Como é que vai ser isso? Aí eu cheguei no sábado, ele chega cedo, ele ainda vai uma vez por mês nessa igreja. Ele está lá com o pastor Arival, mas uma vez por mês ele ainda vai lá na primeira de Vitória. E aí ele chega cedo e ficava na porta recebendo as pessoas, um cara super gentil. Ele me deixou um pouco à vontade, de tanta gentileza, tanto carinho. E aí contei histórias, é mais a minha praia, irmão. Mas na hora que ele anunciou que eu ia pregar, ele saiu, pastor, da cadeira assim, sentou na frente, abriu a Bíblia, uma agenda e tirou uma caneta do bolso. Eu digo: meu Deus. A boca secou na hora. Tem algum fisiologista aí para me socorrer? Eu não sei porque a minha boca seca quando eu fico nervoso, né? E agora, depois de ver, eu estou com um tremor essencial. Está percebendo que eu estou pegando o copo com duas mãos? Na época, graças a Deus, eu não tinha tremor essencial. Havia em cima do púlpito uma taça grande, coberta com um paninho, com lantejoulas. E eu nunca tinha bebido água numa taça daquela, gente. E a boca seca, eu olhando a taça, e eu tive aqueles 3, 4 segundos de dilema. E se eu beber e for água do batismo, né? Vai que tinha batismo. É porque na minha igreja, gente, é um copinho como o de vocês, entendeu? Eu ia começar com uma gafe irreparável, né?
E aí, irmão, aí eu perguntei, né? Eu digo, gente, essa água aqui é para beber ou é para batizar? Eles riram. Ele disse, não, é para beber. E o sorriso dele me acalmou. E você está me acalmando também essa noite. Porque, irmão, para mim é extremamente difícil estar no púlpito de uma igreja como a de vocês. Entendeu? Porque eu sei da seriedade com que vocês têm sido pastoreado, né? Alimentado, cuidado com a palavra. Então, para mim é difícil, porque eu com a minha exegese catingueira, com a minha homilética sertaneja, é meio complicado. Mas aí eu preguei do sábado, domingo de manhã, domingo à noite. No final do culto, domingo à noite, tinha um cachorro quente assim no pátio. E aí, alguns irmãos estavam ali comendo cachorro quente, me chamaram. Disse, olha, nós somos o conselho da igreja e estamos reunidos. Porque Deus falou no nosso coração. Eu fiquei surpreso. Falou, Deus falou no nosso coração. Nós sustentamos 12 missionários. Só o Ronaldo Lidório no Brasil, o resto ao redor do mundo. E sustentamos com generosidade e tal. Mas nós entendemos que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós passamos esse final de semana e Deus nos mostrando que precisamos fazer alguma coisa. Além de ofertar, precisamos nos envolver com a obra. E eles disseram assim, vocês têm um local lá no Nordeste, no sertão, para a gente construir uma igreja? Claro que tinha. E eu me lembrei da igreja presbiteriana Venturosa, que estava se reunindo num local tão ruim, e a missionária lá muito preocupada com aquilo. E aí eu liguei para pastor Mariano, que agora está no IBN. E aí ele era o coordenador de um projeto chamado Novos Campos. E aí eu liguei para pastor Mariano, alô pastor Mariano, Marcos, que surpresa é essa, você ligando para mim uma hora dessa? Eu disse, eu estou na igreja de Hernandes de Alô. Me amostrei, né, irmão? Já tinha passado o medo. Eu vim pregar aqui, fosse pregar, eu fui. E eles estão desejosos de comprar um terreno, construir uma igreja e passar um tempo com a gente aí no sertão. 10 meses depois, o templo estava sendo inaugurado e eles passaram uma boa parte da igreja, pelo menos uma semana com a gente no sertão. Então, irmãos, com a boca seca, perna tremendo, Deus fala, porque Ele é soberano. E a minha oração no início, eu repito aqui, a minha expectativa é que Deus fale ao meu coração essa noite, através desse texto, amém? Louvado seja o nome de Jesus. História por demais conhecida de todos nós, a história aqui está o título, O Bom Samaritano, né? Um doutor da lei procurou Jesus, querendo colocar uma casca de banana para ver se Jesus caía. Imagine, não é? Quanta ingenuidade, ele não sabia com quem estava tratando de fato. E aí ele joga, e aí, o que é que eu faço para herdar a vida eterna e tal, aquela conversa. Jesus disse, como é que você interpreta a lei? Como é que está escrito? Aí ele disse, amarás ao teu Deus e tal. E eles começam aquela conversa ali. Jesus conta a história desse homem que passou por um assalto, quase um latrocínio, e todo desdobramento. E esse final que teve, graças a Deus, tudo terminou bem. Eu já li de alguns teólogos há uma possibilidade disso não ter sido uma história assim elaborada somente, mas ela foi um fato ocorrido e comentado na época. Por que se imagina isso? Porque Jesus, na situação que ele estava, já com esses religiosos aí querendo pegar no pé dele, Jesus não iria contar uma história, criar uma história que deixasse os judeus numa posição tão desfavorável com relação aos samaritanos. Ia ser uma confusão. Olha, está inventando conversa. Se fosse nordestino, os religiosos da época diziam assim, olha, está vendo? Jesus está inventando conversa para deixar a gente numa situação desfavorável com relação a esses cachorrinhos, que era como ele chamava
os samaritanos. Eles tinham ódio dos samaritanos porque praticavam um judaísmo sincrético, misturado com outras crenças. Então aquilo causava verdadeira ojeriza aos judeus. Então acredita-se que de fato esse quase latrocínio ocorreu. E também era fato de que essa era uma estrada entre Jerusalém e Jericó, 20 e poucos quilômetros, uma estrada de movimento intenso de religiosos. Jerusalém, local do templo, da adoração, do trabalho, e Jericó era a cidade onde moravam muitos sacerdotes, levitas, aquelas pessoas que trabalhavam e exerciam o seu ofício no templo. Então havia um trânsito intenso de gente terminando o expediente, descendo, e gente indo para o expediente, subindo aquela ladeira, aquela estrada perigosa, onde ocorria de fato assaltos e muita coisa desse tipo. E a história que Jesus narra, ele coloca dois personagens, um sacerdote e um levita. E ambos tiveram a mesma reação quando viram aquele homem ali caído à beira do caminho, meio morto, semi-morto, sem mais nada a não ser feridas, escoriações, situação realmente muito difícil daquele rapaz. Os religiosos, eu já vi muita gente comentando, e eu acredito que essa pode ter sido uma desculpa que eles usaram. Não era lícito a um judeu pegar num defunto, tocar num defunto, porque ele tinha que passar por um ritual de purificação longo, e principalmente aqueles que trabalhavam no templo, eles iam ter que dar justificativa, porque fizeram aquilo e tal. Então era um negócio complicado, você tocar num defunto. Mas você percebe na leitura desse texto que eles não se deram ao trabalho de chegar perto. Você não podia tocar, mas você podia chegar perto e olhar se o sujeito estava vivo. Se ele estivesse vivo, você, obviamente, estenderia-lhe a mão e socorreria. E isso, de fato, ocorre muito com a gente. Nós temos um tempo precioso, como nós tivemos lá no acampamento. Nós temos um tempo precioso, como todos nós estamos tendo aqui no templo. Mas e aí, quando a gente sai daqui? No caminho daqui para casa, durante a semana, como tem sido o nosso comportamento? Aqui está todo mundo louvando, adorando. Eu imagino que o levita tiveram um tempo precioso, como nós e os sacerdotes, como nós estamos tendo aqui, como nós tivemos nesse acampamento. Aquele tempo intenso de louvor, de adoração, de comunhão, de partir do pão, muito legal. Mas aí só quando saíram daquele período ali no templo, o comportamento deles foi tão diferente daquilo que certamente eles leram nas escrituras, das instruções que receberam ali. E nós tendemos a correr o mesmo risco. Quando a gente sair daqui, como é que vai ser dali da porta para frente, até a nossa casa? E durante essa semana, como é que vai ser? Será que nós vamos esquecer tudo que a gente ouviu, gente? A Bíblia diz assim: de igual modo, vinha um samaritano. Talvez esse homem fosse um mercador. Eu já ouvi várias possibilidades de qual seria a possibilidade, o ofício desse homem. E ele vinha numa viagem, ele tinha uma agenda, ele tinha uma ocupação, ele não estava ali à procura de gente assaltada. Ali foi um encontro marcado por Deus.
E nós temos que estar atentos para que a gente não passe despercebidos. É despercebido ou desapercebido? Despercebidos, né? Despercebidos das pessoas que estão aí na estrada. Aquele homem estava atento e ele parou. Diferente do sacerdote e do levita, ele parou. Eles passaram de largo. Não é esse o propósito que Deus tem para a minha vida e sua vida, passar de largo. É preciso que a gente pare e preste atenção. Cheguei aqui e eu estava ali no gabinete do pastor falando com uma missionária de Boqueirão, que é um povoado de Tupanatinga. Ontem choveu muito no sertão, graças a Deus, estava seco o sertão e choveu muito. E uma casa de taipa lá no campo dessa missionária caiu e uma menina quebrou a perna. Eles perderam os poucos pertences que tinham e estavam no estado de calamidade. E aí eu não podia passar direto sem parar e ouvir como era aquela situação de fato. E a primeira pergunta que eu disse, Secretaria de Ação Social, porque quando é uma calamidade grande, a gente não pergunta por governo, não é verdade? Mas quando é um negócio pequeno, a prefeitura já tomou uma posição com relação a isso. Naquela cheia de 2010, a igreja não saiu perguntando o que o governo estava fazendo. Foi gente correndo para todo lado. Foi linda a ação da igreja naqueles dias. Mas eu parei e perguntei, e aí, já fez? Já providenciaram o aluguel social? E ela foi dizendo as medidas que foram sendo tomadas. A gente tem médico que trabalha com a gente, que pode dar uma assistência, porque às vezes o SUS, só a misericórdia de Deus, né, gente? E aí eu disse, se precisar mais alguma coisa, assistência dessa menina, fala comigo. Essa tem que ser, é o básico. É dar atenção, é prestar atenção no que está precisando, naquele que está precisando de socorro, de ajuda. E o samaritano fez o óbvio. Ele parou e, noutra versão, disse assim, aproximando-se, Deus encheu o seu coração de íntima compaixão. Irmão, se você não parar, se você não se aproximar, você vai ficar insensível, porque você passa de largo, aquilo, não estou nem aí. Mas quando você chega perto, que você vê a necessidade da pessoa, Deus enche o seu coração de íntima compaixão. Esse não é um sentimento natural ao meu coração pecador, ao seu coração pecador. É Deus que coloca esse sentimento em nosso coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E aí, com o coração cheio de íntima compaixão, ele partiu para a prática. E ele tinha conhecimento em técnica de enfermagem, na época. Azeite e vinho, aplicando-lhes azeite e vinho. Gente, eu vejo assim tanto carinho nessa frase. Eu vejo ele tirando, eu consigo ver, eu falei para os meus irmãos hoje, meu coração de poeta às vezes viaja, mas eu consigo ver ele tirando os grãozinhos de areia ali, irmão, limpando aquilo ali, tratando aquele homem com tanto carinho, porque é o amor de Deus que estava no coração dele, e o coração dele estava cheio de íntima compaixão, e a gente começa a fazer coisas que não são naturais para a gente começa a agir de uma maneira sobrenatural, a gente começa a dar um amor que não é o nosso, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que vai tomando a minha vida, a sua vida, em socorro daquele que está precisando, caído à beira do caminho. E ele começou a tratar aquele homem. Talvez ele disse assim, quando ele ficar aqui meio, eu vou embora. Mas ele viu que não foi suficiente. Às vezes não é suficiente. E a gente tem que continuar cuidando.
Nós temos feito um trabalho no Sal da Terra muito interessante. A gente sempre evangelizou crianças. Isso que o senhor disse aqui é oportuno demais. Dá uma atenção especial às crianças, na evangelização das crianças. A gente sempre evangeliza criança. Mas nós estamos agora montando escolas. Pega um missionário que já está trabalhando com criança e a gente monta uma escola, levanta mantenedores e fica tudo tão bonito. E eu recebo fotografias tão legais. Porque a gente viu que aquele final de semana não vai ser suficiente. Aquela criança precisa continuar sendo cuidada, alimentada, sobretudo evangelizada. Íntima compaixão. Não acaba, irmão, num lampejo. Não é uma coisa que você faz para cumprir uma atitude proforme. Não é. E ele viu que não tinha jeito, ele disse: então vou levar esse cabra. E botou sobre o seu cavalo. Ele usou o conhecimento que ele tinha. Ele usou o equipamento dele. Era o cavalo, era o meio de transporte dele. Pastor amigo meu ganhou um missionário, nunca tinha andado de carro na vida, nunca tinha tido um carro. E ganhou um Monza Tubarão. Quem é do tempo do Monza Tubarão, gente? Aquele que tinha o bicão assim. Era o carro. E um irmão lá deu um Monza Tubarão. O primeiro carro que o cara ganhou já foi o carro da moda, velho. Já era o carrão. E ele, lógico, eu acho que ele teve a mesma sensação desse homem. Disse: o meu cavalo é para usar naquilo que tiver necessidade, para ajudar as pessoas também, não é só para ganhar dinheiro não. Eu acho que esse cara já tinha isso no coração dele. Esse pastor querido, amigo nosso, ele botou logo um adesivo assim. Quem é do meu tempo lembra desse adesivo: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Muitos riram, os da cabeça branca todos riram. Esse era comum, esse adesivo. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Botou lá no vidro traseiro e disse: vou inaugurar sertão adentro. Vá! Entrou sertão adentro. Chegou na igreja de outro pastor querido, que ainda andava a pé, disse: olha o que Jesus me deu. Ele disse: como assim? Ele contou a história. Rapaz, tem culto hoje na igreja, dá o testemunho, conta essa história, e não sei o quê. E ele foi, contou a história do carro, deu testemunho e tal, e glória a Deus, aleluia. Igreja neopentecostal, já viu como é, né? E tal. Terminou o culto, o pastor disse assim: Pontes, leva a irmã Maria em casa. E aí ele disse: pois não, propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Abriu a porta. Ele disse que perdeu a conta, mas foram os 10 meninos que entraram no carro. E os meninos não eram feitos daqui não, comportadinhos. Eles já entraram pulando nos bancos do Monza do pastor. Imagine. E aí ele perguntou: irmã Maria, onde é a sua casa? Ela disse: é bem ali. Irmão, bem ali de sertanejo, não acredite. Longe. Terminou o calçamento da rua, entraram numa estrada de buraco e pedra. Monza, o carro baixo, menino pulando no banco. E o Monza arrastando no chão. Ele foi trancando o coração e foi ficando irado com aquilo. Olhou para trás para ver os meninos, leu a palavra lá: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Aí Deus disse: de quem é o carro, meu ou teu? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você não tem nada, você é um mordomo, e dê graças a Deus, porque Deus está te dando algumas coisas para tomar conta para Ele. O homem sabia que as habilidades dele eram para ser usadas na obra, para socorrer aquela pessoa. Sabia que o cavalo dele era para socorrer aquela pessoa. E levou ele para uma estalagem, para uma hospedaria. E continuou tratando dele. No outro dia ele precisou ir trabalhar, como nós vamos precisar amanhã ir para as nossas atividades. Amém, irmãos? Amém, amém, homens?
Amanhã nós vamos precisar voltar ao nosso dia a dia. Mas não esqueça, irmão, do que você ouviu. Põe em prática o que você tem ouvido nessa igreja, neste púlpito. Ele pegou, botou a mão no bolso, tirou 2 denários. Pá! Cuide dele. Está aqui 2 denários. Mas tudo mais, ou seja, não economize. Tudo mais que você gastar, eu pagarei, eu indenizarei quando voltar. Seu conhecimento, seus bens, seu dinheiro, seu tempo, como nós aprendemos com o samaritano, irmão. Tudo aplicado na obra de Deus, para a glória de Deus, e do jeitinho que Deus queria. Jesus colocou a bola na marca do pênalti, irmão. Pergunta ao doutor da lei, qual desses 3 te parece que foi o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? O que usou de misericórdia para com ele? Eu acho que ele não respondeu assim, ele respondeu muito bravo, irmão. É o que usou de misericórdia para com ele. Vai e faze da mesma maneira. Esse recado é meu coração, irmão. É para o seu? Balança a bandeirinha e diz, é comigo, Jesus. E eu queria mostrar, para a gente encerrar, 5 fotografias. Mostra a primeira imagem. É fotografia que chama mais não, né, gente? Eu sou do tempo de Kodak, gente. Essa é Dona Zefinha. Dona Zefinha foi que nos vendeu um dos terrenos onde nós construímos uma escola, num local chamado Sítio dos Barreiros, em Serra Talhada. Fica a talvez 18 quilômetros do asfalto, 15 quilômetros do asfalto. Lá tinha uma missionária presbiteriana, fazendo um trabalho maravilhoso. Ela estava dando aula às crianças debaixo de um pé de umbu. E eu soube da história, fui lá e a gente ficou muito alegre com o que viu, muito envergonhado também, porque ela sem nada estava fazendo tanto com aquelas crianças. E aí resolvemos construir uma escola para a Nena. E Dona Zefinha foi que nos vendeu o terreno. R$2.000. Ela tirou um pedaço do terreno dela, conhecendo Nena, o trabalho de Nena. Ela tirou um pedaço do terreno dela, R$2.000, ó, barato, né? Terreninho bom. Fizemos uma escola com 5 salas de aula, uma copa, uma biblioteca, um salão de reunião, um parquinho. A nossa escola, eu falo para a glória de Deus, é melhor do que a escola do município. Não que a escola do município seja grande coisa, mas o médico e o dentista do município, uma vez por mês, já estão atendendo lá dentro da nossa escola. Irmãos, a atitude do bom samaritano, a atitude de Nena referencia, dá credibilidade, diz, esse é crente mesmo, esse eu confio, esse eu quero parceria, esse eu quero estar junto, amém, irmãos? Amém. O pobrezinho do levita do sacerdote, gente, que vergonha. E quantas vezes nós somos levitas e sacerdotes na história, é verdade ou não é? E aí, Dona Zefinha com o lábio leporino, e aí a gente já tinha ficado craque, já tinha feito uma, e Vinícius e Guilherme, Vinícius é o meu genro lá de São Paulo, e Guilherme é um dentista de Garanhuns. Tem mais dentista? Ontem tinha um dentista lá com a gente, tem mais dentista hoje aqui? Esse é um lábio leporino mais complicado. Esse tinha uma fissura no céu da boca. Eu não sabia da história. Eu só via Dona Zefinha com o lábio assim e ignorava, igual o levita e o sacerdote. Para mim,
Vendeu o terreno barato, que coisa boa. Quando a gente ia lá, ela servia doce de leite para a gente, que coisa boa. E eu nem aí, acredita numa coisa dessa? Para o sofrimento dela. E ela era um drama, porque como havia uma fissura no céu da boca, depois que ela cirurgiou foi que eu soube. Quando ela tomava café, saía pelo nariz. Imagina o desconforto. Uma mulher nessa idade passou a vida todinha tomando café, tomando água, tomando chá e saindo pelo nariz. E eu, tonto, feito o levita e o sacerdote, nem aí, irmão, nós corremos esse risco. Eu preocupado com a construção, uma preocupação justa, sim ou não? Preocupado com tanto detalhe, não observei para a dona Zefinha. A nossa chefe da cozinha, Nice, disse: Marco, tu visse o lábio da dona Zefinha, vamos pedir os meninos para fazer uma cirurgia? E fizeram a cirurgia, irmãos, a cirurgia ficou maravilhosa, maravilhosa. Aí foi poucos dias depois da cirurgia, nem edema deu, não tomou uma cibalena. Quem é do tempo de cibalena aí? Não tomou um cachete, irmão, ficou um filé, Zefinha. Acabou, para mim acabou. Não, irmão, bota a próxima foto. Aí Nice de novo. As mulheres são mais sensíveis, parece que são. Marco, tu viste a casa de Zefinha? Irmão, eu só botei a foto da fachada. Eu não quis assim expor os detalhes, mas uma situação difícil. Tu viste a casa de Zefinha? Vamos fazer uma casa para Zefinha? Entende, irmão, que nós podemos ser levita e sacerdote quando a gente sair amanhã fazer tudo errado do que a gente ouviu? E aí nós fizemos a casa de Zefinha. Bota a foto seguinte, por favor. Irmão, que casa legal. Aí está mobiliada, decorada. Nós temos uma equipe que chama Arquitetando com Amor. Gente que gosta de construção. E quem gosta e não sabe fazer nada, a gente dá um pincel e pinta uma porta. É legal demais. Gente, isso foi um culto aí maravilhoso da entrega da casa de Zefinha. E aí minha esposa disse assim: ô Zefinha, ô mulher, Deus é tão bom contigo, tu tem ouvido a palavra há tanto tempo, por que tu não entrega a tua vida a Jesus? Ela disse: nunca me perguntaram se eu queria entregar. Bota a foto seguinte, irmão. Aí eu disse: não seja por isso, Zefinha, você quer entregar a vida a Jesus? E aí Nice é a que está virada para nós. Ela foi a boa samaritana na história. E Zefinha entregou, foi um chororô, gente. Foi um quebrantamento. Negócio maravilhoso. Aí eu estava no meu trabalho, eu me aposentei, está com 2 meses, mas aí eu ainda estava no meu trabalho, recebi uma mensagem, uma foto, no meu WhatsApp, que é a foto seguinte, bota a foto seguinte, Zefinha se batizando, irmão, congregação presbiteriana e Caiçarinha da Penha, hoje irmã Zefinha, a casa nova, a cirurgia. Por quê, irmão? Porque Deus colocou uma pessoa atenta no caminho de Zefinha. Colocou pessoas que investiram na casa. Colocou pessoas que colocaram a mão na massa. Recebemos um grupo, irmãos, da Paraíba. Eles vieram de moto, vieram dessa motozinha pop. Veio um grupo enorme. Num final de semana deixaram a casa coberta. Nós passamos 3 dias, eu levei um batalhão de voluntários. Em 3 dias nós levantamos as paredes. Em um final de semana eles cobriram a casa. Irmão, Deus moveu. E Deus quer mover mais ainda no coração dessa igreja. Vocês têm um potencial que vocês nem sabem, vocês nem sonham. Não é a força do seu braço, é a força daquele que te move. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus transformador.
Louvado seja Deus. Quantas Zefinha tem por aí, gente? Vamos ficar atentos? Vamos ficar atentos? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou que nós podemos ser o desatento da história, que no caminho da igreja para casa, de casa para a igreja, a gente esqueça tudo do que ouviu, do que se comprometeu em oração, às vezes vindo à frente no teu altar. Mas o Senhor nos mostra que é possível sim. Foi possível para o samaritano, para Nice, para todos que se envolveram com a vida de Zefinha e tantos outros que estão agora envolvidos fazendo. Então, Senhor, por teu amor, por tua graça, usa a minha vida. Essa é a sua oração, irmão? Diga amém. Usa a minha vida, Jesus. Me ajuda. Não permita que meu coração fique indiferente. Essa é a sua oração, querido. Diga amém. Tira do meu coração, Jesus, do coração de cada um dos que estão aqui, a frieza, a indiferença. Sabemos que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós não queremos fazer parte dessa estatística, nós queremos ser a exceção a essa estatística, Jesus. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda. É assim que nós oramos, agradecidos, com o coração cheio de esperança, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?